Feliz sábado aos irmãos que se chegaram esta manhã até aqui. A igreja está um pouquinho desfalcada porque o pessoal foi viajar já, muita gente viajando. Momentos de festa, de alegria, reunião da família. E nós estamos terminando uma lição muito interessante, que nos ensinou muita coisa, nos ensinou que nós devemos controlar a nossa língua, nos ensinou que nós devemos buscar a comunhão e restauração diante de Deus. Não olhar para o irmão com olhar crítico, mas sim sempre pensando em ajudar ele da melhor maneira possível. E orar uns pelos outros, fundamental. E hoje, nós vamos nos colocar de pé nesse sábado, em agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito por nós até esse momento. E vamos cantar o hino de número 400, para o início da escola sabatina. Agora, com reverência, vamos dobrar nossos joelhos e buscar a Deus em oração. Pai de amor, de misericórdia, Deus querido, amado e misericordioso, somos gratos a Ti, Senhor, pela semana maravilhosa e por mais um sábado que nos trouxe até Sua santa casa de oração. Nesse momento buscamos a Ti, Senhor, para que seja nosso professor, nosso guia, que traga a paz aqui através das palavras dirigidas a cada um de nós, que possa ser de alento, que possa ser de conforto, que possa ser também de repreensão, conforme diz Sua santa palavra. Cada um de nós possa receber as palavras enviadas aqui, tanto na primeira quanto na segunda hora, para que venha de encontro com a necessidade de cada um, Senhor. Nós te pedimos essas bênçãos, entregando nossa vida em Suas mãos e desde já sabendo que será ouvida cada um dos pedidos aqui, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós somos gratos agora e sempre. Amém, Pai. Feliz sábado, irmãos. O Informativo Mundial das Missões nos traz a seguinte carta missionária. Fome, uma coisa ruim. A fome é uma coisa péssima, diz Joy, uma das pessoas beneficiadas pela Casa Bom Samaritano em Kingston, Jamaica, acrescentando que existem muitas pessoas famintas e tristes. Quando estão famintas, ficam com raiva, mas desde que chegaram à Casa do Bom Samaritano, Joy e seus 2 filhos se sentem melhor. Recebemos boa comida aqui e por isso agradecemos. Além do alimento, Joy agradece o pagamento das mensalidades escolares da filha, novos sapatos e uma mochila para o filho. Sou muitíssimo grata e realmente muito abençoada, diz ela. O que gosto na casa, diz Lloyd, é que ela não apenas serve alimento às pessoas, mas também ajuda a melhorar a qualidade de vida delas. Lloyd era alcoólatra, mas desde que chegou tem experimentado verdadeira transformação em sua vida. Ela deixou a bebida e trabalha como segurança sob a liderança do gerente Vermont Murray. O irmão Murray é uma pessoa muito agradável. A irmã Murray é uma senhora muito simpática, responsável pelos cadastros. Sem eles, não sei como sobreviveríamos. Eles se comunicam bem com as pessoas. Por isso, podemos ter uma sociedade mais pacífica. Metamorfose. Beolette Carol Hunter é membro da ASI, analista de política e pesquisadora do Ministério da Educação da Jamaica. Ela participa do projeto Bom Samaritano desde o início. Entrei no grupo quando ainda funcionava em um pequeno galpão. Havia pessoas das classes mais pobres. Algumas viviam nas ruas. Tínhamos crianças com problemas sociais, dificuldades de aprendizagem, gente sem esperança. Elas estavam sempre sujas e mal cheirosas. Por isso, instalamos banheiros e uma lavanderia. Também doamos produtos de higiene pessoal. Quando vinham pela primeira vez, as pessoas eram muito violentas. Ao ver a mesa com a refeição, avançavam na comida. Elas não tinham educação nem disciplina. Mas, com o passar dos anos, notamos a mudança em sua maneira de vestir e na higiene pessoal. Às vezes, convidamos os desbravadores para apresentar o devocional e interagir com as crianças. Falamos em metamorfose, e eu sou testemunha disso. As pessoas estão mais limpas, saudáveis
e se comunicam de maneira mais adequada. Elas demonstram interesse nos cultos, gostam de cantar e querem participar. A senhora Hunter atribui as mudanças maravilhosas a uma melhor nutrição, palestras sobre saúde e os devocionais. O que queremos fazer, ela diz, é deixar que eles vejam que a vida não se limita ao gueto nem à favela. Eles podem prosperar, a despeito das circunstâncias. Queremos abrir a mente dessas pessoas, de modo que não se conformem com a situação. Queremos abrir o céu para eles. Recomeço. Nema cursava o ensino médio quando, com a mãe, chegou à casa Bom Samaritano. Quando cruzamos os portões, deixamos os nossos problemas do lado de fora, porque aqui é um recomeço dela, testemunha. É um lugar de adoração e paz. Um lugar para obter educação, roupas, livros e tudo o que precisamos. Atualmente, Nema cursa enfermagem na Universidade de West Indies, Universidade das Índias Ocidentais, em Kingston. A Casa Bom Samaritano exerceu grande influência nos meus estudos, ela diz. Tive que parar de estudar por falta de condições financeiras para pagar as mensalidades. Quando percebi que o melhor era voltar a estudar, a Casa Bom Samaritano me ajudou a retornar aos estudos. Esse lugar se tornou um lar, uma família, um abrigo. Que maravilhoso! Antes de conhecer esse lugar, eu era tímida, mas aqui aprendi a sair da concha, aproximando-me das pessoas, falando sobre Deus e aprendemos o que Ele pode fazer por nós. Minha vida sofreu grande impacto. Acho que não teria progredido nos estudos nem espiritualmente se não fosse essa instituição. Você pode ajudar a Casa Bom Samaritano por meio de oferta do 13º sábado. Irmãos, nós vemos aqui, lá na Jamaica, essa Casa Bom Samaritano, ela está fazendo transformação de vidas. Ela está levando as pessoas desamparadas, pessoas que estão ali nas ruas, a um propósito de algo melhor. Essas pessoas veem nessa instituição algo realmente que mexe com elas e as fazem, como diz aqui, essa metamorfose, essa transformação, essa diferença na vida delas. Elas começam ali de mal cheirosas, de maltrapilhas, a fazer as suas higienes, a conversar com Deus, a ter esse encontro com Deus. E quem tem um encontro com Deus, ele é transformado. E essa casa, ela pode ajudar ainda muitas outras pessoas, né? Nesse estilo de vida, nesse novo estilo de vida, uma vida transformada, uma vida liberta do poder de Satanás, da escravidão de Satanás, né? Com a nossa ajuda, nós poderemos fazer muito mais por este local. E as ofertas do 13º poderão fazer muita diferença na vida dessas pessoas que estão ali sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo. Esse trimestre está quase terminando. Hoje e a semana que vem, e o trimestre termina. Mas eu queria recapitular o que a gente aprendeu na carta de Tiago. A lição 1, Tiago, irmão do Senhor. 2, o aperfeiçoamento da fé. 3, suportando a aprovação. 4, ser e fazer. 5, o amor e a lei. 6, fé atuante. 7, domando a língua. Difícil. 8, a humildade da sabedoria celestial. 9, legislador e juiz. 10, chorem e gritem. 11, preparando-se para a colheita. E 12, que é hoje, oração, cura e restauração. E o pensamento-chave da lição de hoje diz assim, ó: as mais doces bênçãos são conseguidas com oração e usufruídas com ações de graças. Mas eu queria mudar para você e dizer o seguinte: oração. Como é que você está? Você é uma pessoa de oração? Não precisa me responder. Oração, diz aqui a lição que nós temos uma caixa de ferramenta. Pensa na caixa de ferramenta que não tem tampa, que você pode usar tranquilamente.
Mas as pessoas sofrem, quase morrem, vivem gritando, churumingando pelos cantos e não usam essa ferramenta. Tomara que você esteja usando. Se você usar uma ferramenta, essa caixa de ferramenta, você vai tornar-se muito mais cristão, muito mais feliz e vencer os obstáculos. Mas aí diz aqui ainda, cura. Você já ajudou a curar alguém? Você sarou de uma enfermidade? Mas como é que eu vou curar se não sou médico? Essa semana a Preta ajudou a curar uma pessoa. Ela nem sabe, mas ela ajudou. O que é curar, gente? Curar é ouvir, aconselhar, amar, abraçar, respeitar, caminhar juntos, chorar junto, sorrir junto. Isso é curar. Mas tem mais aqui. Restaurar. O que é restaurar? Trabalhei na restauração do prédio do HSBC durante 18 meses. Para mim, conseguir as pessoas para me ajudarem a restaurar o prédio, que é um prédio antigo, tombado pelo patrimônio histórico, eu selecionei acho que uns 50 para ficar com 12. Restaurar é muito difícil. Restaurar uma pessoa que está no lixo da vida, uma pessoa que saiu dos caminhos de Deus e se desviou para restaurar. Primeiro você tem que orar, orar e orar. Tiago orientou a gente muito nesse trimestre. Que possamos nós ser pessoas de restauração de pessoas. Buscar as pessoas que estão perdidas, essa é a nossa função. Por isso que nós aprendemos. Orar, restaurar, curar. Irmãos, que Deus nos ajude para isso. Nós temos tudo ao nosso dispor. Restaurar é algo assim fascinante. Li a história de um camarada que chegou numa catedral e daí entrou lá e começou a olhar aquela catedral bonita e tinha um caixão assim, horroroso aquele caixão, cheio de cacos. E ele perguntou para o padre, padre, o que é esse caixão com esses cacos? E o padre chorando disse, nossa, esse aqui era um quadro lindo que nós tínhamos. Uma janela linda. E alguém jogou uma pedra e quebrou. E aquele homem disse, escuta, dá para mim esse caixão. E ele levou embora aquele caixão. Diz que 3 semanas depois ele voltou com aquele quadro muito mais bonito. Restaurar. Que Deus nos dê esse abrilhantamento de restaurar as pessoas. No mundo triste que nós vivemos, que possamos ser restaurador de pessoas. Almas que não querem se perder, mas que estão por aí vagando tristemente. Já estou esticando meus minutos, cadê a diretora? Mas essa semana tive que dispensar um camarada. Tem 30 homens que trabalham comigo. Eu conheço ele, conheço a família dele, conheço as filhas dele. Fui na casa dele. E eu chorei com aquele homem. Quando eu fui dispensar ele, é muito difícil um administrador dispensar uma pessoa que é trabalhador, mas precisava de uma correção. E eu chorei com ele. E eu abracei ele. Cara, é o seguinte. Isso está sendo mandado embora agora porque é uma correção para você. Eu espero que você abra os olhos e mude de atitude. Porque eu estou fazendo isso aqui para teu bem. Mesmo mandando você embora, é para teu bem. Olhe para frente. O alvo ainda é Jesus. E vai continuar sendo para sempre. Amém. Bom dia, irmãos. Agora chegou o momento de nos reunirmos, né? Mas eu estou pensando em fazer uma votação agora sobre fazemos em classe ou podemos fazer geral a lição. Gostaria de saber a opinião dos irmãos. Então, se a gente for fazer em classe, né, aquele que for a favor, nem perguntei para os anciões, tadinhos. Por favor, levante a mão se concordam comigo, se a lição pode ser geral. Amém. Nós recebemos a orientação para ser em classe. Mas nós estamos aí, né, com bastante desfalque. E eu acredito que agora, né, não há problema da gente fazer, já que os irmãos também nos apoiaram. Então, peço aos professores, né, aos seus vice-secretários também, que façam as chamadas
Mais uma vez, bom dia aos irmãos. Paz do nosso Senhor esteja com todos vós. Oração, cura e restauração. Alguns conseguem ver aqui certinho? Vamos ler todos juntos? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Irmãos, para a abertura da lição da Escola Sabatina, aqui do sábado, o mundo aí, a gente vê que está assim, vamos dizer assim, numa busca desenfreada por cura, né? E o mundo hoje, infelizmente, está doente, né? Tá bem debilitado e infelizmente lobos devoradores têm se aproveitado da situação do povo vivendo nesta angústia, nessa dificuldade, nesses sofrimentos de doenças tanto espirituais como físicas. E o estudo dessa semana, ele realmente nos ajuda a nos instruir, para instruir essas pessoas, para que elas enxerguem realmente o que é verdadeiramente o poder da oração, a cura e a restauração realmente da alma, né? Do espírito, da pessoa, do ser, né? Principalmente para a salvação. As pessoas são fascinadas pelo que é miraculoso e mágico. Muitas vezes elas são atraídas por essas coisas como um espetáculo ou por questão de curiosidade. Por isso, quando Jesus foi solicitado rezar um milagre apenas para entretenimento, ou como sinal de sua messianidade, ou para satisfazer sua própria necessidade legítima, ele se recusou a fazê-lo. O Espírito pelo qual Jesus ensinou com autoridade e efetuou curas miraculosas não é simplesmente um poder a ser manipulado. Devemos ser instrumentos em suas mãos. Deus ficaria feliz em curar todos os doentes, mas Ele está interessado mais numa cura mais significativa e duradoura. Então, Jesus realmente ele não queria fazer algo simplesmente por fazer. Tanto é que ele se recusou, a gente sabe aqui através das histórias bíblicas, a fazer esse tipo de cura por exibição ou por dinheiro, né? Muito pelo contrário. Jesus ensinou, na realidade, que as coisas devem ser feitas de coração, né? Deve ser feita realmente para a restauração das pessoas, né? E nessa semana a gente pôde realmente aproveitar muito a esse respeito, que Deus, Ele tem poder de curar, Ele tem o poder, mas nós não podemos determinar nada. Quem realmente pode fazer alguma coisa é o Espírito Santo, né? Nós devemos ser instrumentos na sua mão. Aí sim, você como instrumento, você pode fazer alguma coisa, mas quem vai realmente realizar, se for da vontade de Deus, a palavra final realmente é Deus quem faz. Irmãos, domingo falando sobre caixa de ferramenta essenciais do cristão, né? E qual é a caixa de ferramenta? Qual é a primeira reação quando você tem um problema? Qual é? Se irritar com o problema, não é assim? Não é? Ou eu bati meu carro, qual é a primeira coisa que a minha reação? É querer me justificar. Não, meu amigo, ou você está errado, entendeu? Né? Em qualquer circunstância, né? Eu vou me irritar. Essa é a primeira reação minha diante de um problema. Quando deveria ser o quê? A primeira reação deveria ser o quê? Eu estou com um problema, né? Eu vou orar a Deus. Eu vou buscar a Deus a solução para o meu problema.
né? Não é assim que nós fazemos, né? Nós temos a ferramenta na mão e vamos querer tirar nós temos chave de fenda e queremos tirar o parafuso com a mão. Isso não vai conseguir, né? E é fantástico a lição desta semana, né? Quando fala sobre isso. Veja lá o que diz Tiago 5,13. Para cada tipo de problema, você tem uma ferramenta. Para cada dificuldade, se você vai trocar uma lâmpada, você vai usar uma ferramenta. Se você for querer trocar alguma coisa do seu carro, vai ser outra chave. Se você quiser consertar um pneu, vai ser outra ferramenta. E é isso mesmo, né? Então, queridos, quando falando aqui, né, a lição nos fala de uma comunhão com Deus. Precisamos ter essa comunhão com Deus, né? Não é primeiro, eu estou com problema financeiro, primeiro eu vou ao banco querer resolver o meu problema financeiro, eu vou me enfiar mais em dívida ainda. Não significa que você não, às vezes não tenha que recorrer a um banco, mas recorre primeiro a Deus. Amém? E nós invertemos as coisas, né? Está alguém entre vós doente? Ore, né? Ore a Deus. Está alguém? É verdade, a chave... como que tem aquela chave assim que você regula ela com um parafusinho assim que ela solta qualquer parafuso? Oi? Inglesa? Chave universal, né? Que tira qualquer parafuso. Gostei, irmã. A oração é uma chave universal que solta qualquer parafuso. Tanto de Philips, de fenda, de boca, de estrela. Sabe, e é isso mesmo, queridos, né? Precisamos de relacionamento, né? Relacionamento com Deus, é isso que nós precisamos, porque às vezes nosso relacionamento é com outras pessoas e não com Deus, e precisamos ter esse relacionamento com Deus, um relacionamento de amizade, sabe, como que diz, caminho ao Cristo, como ele tem uma frase lá interessante que diz assim que abrir o coração a Deus como a um amigo. O amigo, você fala coisas que talvez você não fala para o seu companheiro, né? E Jesus é esse amigo, né? É esse amigo que Ele quer que nós desabafamos, né? Falamos com Ele. Não, mas eu quero dizer assim, ó, você tem uma novidade, a primeira coisa que você vai fazer é pegar um telefone e ligar para o amigo. Ligue para Deus, fala, Deus, eu estou tão feliz com esta alegria que eu tenho, vou cantar louvor. E até, e há aqui pessoas que gostam de cantar, como a Valdenice, a Evani, o Gilmar, irmão Daniel, pelo menos que eu saiba assim, que canta solo, Tom, Genivaldo. Mesmo quando você está com um problema, se você começa a cantar, você percebe que as coisas vão mudando, tá? Então, queridos, devemos buscar em Deus, tá? Quem quer ler para nós Salmo 30, verso 5? Leia lá para você ver. Salmo 30, verso 5. Porque não passa de um momento... O salmo inteiro você quer? Não, só o 35. Porque não passa de um momento a sua ira e o seu favor dura a vida inteira. Então, gente... Pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Irmão Algacir, e para todos nós, o choro pode vir numa noite, mas a alegria vem no amanhecer. Só tem 2 minutos. Irmãos, oração pelos doentes. Você já orou para um doente e ele levantou e foi dar um testemunho legal ou não? Pode falar, ué.
Ó, só pode falar uma vez. Já, pronto, tá bom. Os top, hein? Então assim, já se fala, Alvino, eu deixo de se falar. Então é Tiago 5, 14 e 15. Quem lê para nós? Tudo rápido, gente. Tá vendo? Diz que não pode ficar mais que 2 minutos aqui. Quem vai ler? Tiago 5, 14 e 15. Isso. Irmãos, nós mesmo nessa igreja tivemos muita oração já. Tem um piazinho aí que a gente orou, a gente achou que ele estava indo para o andar de baixo. Filha da irmã ali, ó. Como é que é o nome dele? O Vinícius. Nossa, a gente orava até, sabe? Me desculpar, mas não, eu não acreditava mais. Com os médicos desenganados. Nem a mãe, imagine. Mas a gente orou. Agora ele está dizendo, Tiago, que é para a gente pegar, chamar os presbíteros e orar para o enfermo. Só que o camarada tem que confessar os pecados dele. Senão às vezes fica caindo os pedaços do camarada e ele não morre. E também não vive. Vocês entenderam a situação? Tem gente que vive no canto lá e não mora, o filho da mãe, desculpa o termo, mas é isso mesmo, e não sara. Porque ela tem um pecado guardadinho lá com a história da chave e o cara vai, nessa chavinha não faz mal. Faz sim. A mãe te fala de um cara lá que estava orando por ele, e dela diz, mas Deus, por que esse cara não sara, não sei o quê? E Deus mostrou para ela, né? Esse cara tem um pecado desde menino, que faz isso, e você tem que falar para ele. Ela foi lá e falou para ele, cara, para de fazer isso. A gente ama o pecado, vai me desculpar, mas a gente ama assim, tem coisa que a gente gosta e fica lá passando a mão e vai se dar mal. E não sara e fica na situação grave. Eu já quero falar de terça-feira, embalando aqui, que não o Valmir me puxa o tapete. Outra coisa que fala aqui, quando fala de ungir, passar o óleo representa o quê? Espírito Santo, isso mesmo. Aí vai o pastor, pastor, vai ungir o camarada que ele está quase indo para o andar de baixo. Aí o pastor vai lá. Claro, o óleo e tudo mais, faz unção, é isso, irmã? Unção no camarada lá. Mas, tem gente que o cara vai, o pastor veio, agora o cara vai viver. Gente, não é bem assim. Tem gente que se ele fosse viver, continuar vindo nessa vida miserável, que ele ia pecar e ia se perder. Então o pastor faz unção para o camarada, e aí cobre com o Espírito Santo, e o camarada vai morrer sim para essa vida. Mas no dia que Jesus voltar, ele vai ressuscitar. Entenderam? É isso, não tem nada de complicado. A gente que complica. Que Deus ajude que possamos ter a compreensão, gente. E que podemos confessar nossos pecados e sarar, gente. Não ficar nessa vida medíocre que às vezes a gente vive. Só fez besteira. Eu ia contar a história para você, mas não dá, porque o Rô me disse que não é para contar. É que a chefa da escola sabatina, ela disse que nós temos que encerrar 10 horas. Nós temos 2 dias ainda e temos 3 minutos. Mas vamos lá. Mas eu achei interessante que existe uma sequência que o Jefferson Kodaka colocou aqui sobre oração, cura e restauração. Vocês observaram que não é por acaso que está nessa sequência? Primeiro nós temos que orar para nós termos comunhão com Deus, e é na oração que nós pedimos perdão para Deus, que nós temos comunhão com Deus, e onde nós fazemos todos os nossos acertos com Deus. A oração é a ferramenta principal, a oração é a ferramenta universal, como já foi colocada. E a oração, cura e restauração, ela nos ajuda a termos comunhão com quem? Com Deus. E na parte de quarta-feira, ele me falando sobre o exemplo de quem? Modelo de oração. E aqui cita, nós podíamos ficar o dia inteiro aqui falando de pessoas, grandes homens que foram exemplos de oração. Mas a lição escolhe em particular Elias. E nós vemos que o quê? Que Elias, ele fez uma oração para que não chovesse. É difícil fazer uma oração para não chover e não chover? É difícil. Porque assim, tem muita gente aí que faz oração, que cura, que faz milagres e coisa e tal, mas assim, tudo na vida tem um propósito. E nós vemos que no propósito aqui de Deus na vida de Elias, Elias não orava simplesmente assim, eu acho que eu vou orar para não chover. E vou orar. Não. Existia um propósito.
Tudo na vida e tudo na nossa vida, na nossa oração, tem que ter propósito. Se você estiver orando sem propósito, e se a sua oração não estiver embasada em alguma promessa da Bíblia, nós estamos orando o quê? De forma equivocada. A Bíblia diz que o quê? Que o Espírito Santo às vezes traduz a nossa oração, porque nós não sabemos pedir direito. E nós observamos que o quê? Que quando nós oramos e não recebemos, é porque nós oramos mal. E nós temos o exemplo aqui de Elias, que ele fez uma oração para não chover. Mas sabe por quê? Eu estou há 20 anos na igreja e eu nunca tinha entendido o porquê da oração de Elias. Por que não chover? Um lugar que é meio seco lá, não chove tanto que nem aqui, precisa de produzir, por que não chover? Essa semana eu entendi. Nós observamos na lição, vem trazendo para nós que o quê? Que Baal era o deus da tempestade. Quando tinha uma chuva, em vez das pessoas adorarem a Deus, dar graças a Jeová, o que eles faziam? Iam lá, como diz meu amigo ali, os caboclos iam lá para dizer que era Baal, que estava chovendo, porque Baal era o deus da chuva e do trovão e estava abençoando eles. E daí Elias, eu vou mostrar para vocês que Baal não é nada, e não vai chover. E Elias orou e não choveu. E as pessoas iam lá para Baal. Iam lá para Baal para fazer o quê? Para continuar orando, para pedir chuva, que Baal desse chuva. Mas a Bíblia diz que o quê? 3 anos e meio não choveu. Oraram, devem ter feito sacrifício, devem ter feito um monte de coisa e não choveu, porque Baal não é Deus. E quando Elias foi, e agora vai chover, porque o meu Deus é o Deus verdadeiro, e ele orou, a chuva caiu. E as pessoas puderam ver que os adoradores de Baal oraram por 3 anos e meio, e não choveu. Segundo as promessas e as profecias de Deus. E nós observamos que continuou na vida de Elias, ele provou aqui na chuva que Baal não era Deus. Mas isso ainda não foi o suficiente, porque as pessoas continuaram adorando Baal. E perseguiram e mataram os profetas, e Elias achou que estava sozinho. E a lição vem comentando aqui que sobre o Monte Carmelo. Elias sobe no Monte Carmelo. Quantos profetas de Baal tinha, Kodaka? 450 profetas de Baal. E profetas de Deus tinha apenas Elias. E Elias mais uma vez foi lá para dizer, para mostrar para aquela população, para aquele povo, principalmente para o povo de Deus, que Baal não era Deus. E nós vemos que o quê? Nós conhecemos a história. Elias, os profetas de Baal oraram, se cortaram, se sacrificaram, quase viraram avesso. E não desceu fogo do céu sobre o sacrifício deles. E Elias orou. E depois dele ter mandado joga água aí na minha lenha, porque o meu Deus vai queimar a lenha com água. E jogaram água. Não, joga mais água, jogaram mais água. Mais água que está pouco ainda, mais água. E Elias orou, e desceu fogo do céu, queimou o sacrifício, queimou as pedras e secou a água. E mais uma vez, Elias provou que Baal não era Deus, e que Deus era Deus. E que Deus nos abençoe, e que nós possamos sempre ter em mente que não existe cura e restauração sem oração. Se você tem algum problema, confesse o seu problema a Deus. Fale com Deus. E Deus vai fazer o quê? Deus vai poder curar e restaurar a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Um bom dia a todos os irmãos, um feliz sábado. A lição deste trimestre, ela está falando sobre a lição de Tiago, né? E Tiago, ele contém muitos ensinamentos para nós. Então eu vou recitar uma poesia para todos os irmãos, né? Para todos nós. Essa poesia serve para mim, serve para todos nós. O problema maior de uma comunidade religiosa, a vida de uma igreja, é a tal da maledicência. Na verdade, é um câncer que tira a vida, a paz, a alegria, a saúde de uma igreja. Tiago, irmão de Jesus, no livro que leva o seu nome,
No capítulo 4, versos 11 e 12, ele nos dá a seguinte advertência: meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Se alguém fala mal do seu irmão ou o julga, está falando mal da lei e julgando-a. Pois, se você fala mal da lei ou a julga, já não é alguém que a obedece, mas alguém que a julga. Deus é o único legislador. Deus é o único juiz. Só Ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é para julgar o seu irmão em Cristo? Por isso, meu irmão, meu amigo, não julgueis para que não sejais julgados, nem vos julgueis melhores que outros irmãos, nem vos arvoreis em juízos seus, pois não vos é dado discernir os motivos, sois incapazes de julgar um ao outro. Ao criticá-lo, estai-vos sentenciando a vós mesmos, pois mostrais ter parte com Satanás, o acusador dos nossos irmãos. O Senhor nos diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Julgai-vos a vós mesmos. Que essa seja a minha e a sua experiência. Amém. Às vezes acontecem situações em minha vida que não consigo entender. Quando me pergunto o porquê de estar sofrendo, acho tão difícil responder. Mas quando eu me lembro de tudo que passei, de quantas provações eu enfrentei, pra lutar sozinho, sempre fui guiado por tua mão. Eu sei que nunca prometeste um fardo leve, que seria fácil caminhar, mas sei que lutas conduzem à vitória. Escolho ao teu lado estar. Eu me lembro nessas horas que eu nunca estou sozinho e que eu tenho alguém pra me amparar. Então vou, não tenho medo, tudo posso e tudo vou enfrentar. Eu sei que nunca estarei sozinho, mas se eu confiar em ti, eu sei, poderei vencer, vencer. Oh, oh. Eu sei que nunca prometeste um fardo leve, que seria fácil caminhar, mas sei que lutas, eu sei que lutas, a vitória ao teu lado está. E que eu tenho alguém pra me amparar. Eu vou.
Agora nós teremos, então, a apresentação das nossas crianças do 13º sábado. Lembrando aos irmãos que eles estão apresentando hoje, né, por motivo das comemorações que vêm pela frente e as férias. O plano da redenção começa a ser executado. A humanidade jamais poderia imaginar que um ser frágil e pequeno estaria chegando ao mundo para dar lugar à salvação dos perdidos. Um anjo enviado por Deus dá notícia ao casal que eles foram escolhidos para ser os pais do Salvador. O casal agora segue para Belém e nesta viagem sai à procura de um local à procura de um local para repousar, pois a mulher está para dar à luz. Mas não encontram nenhum lugar. Batem em várias portas, mas todas as pousadas estão cheias e eles recebem vários nãos. Até que ao bater em uma última porta, o proprietário sem lugar, mas ao mesmo tempo comovido com a situação, oferece o único lugar que ele tem disponível, uma estebaria, e diz que se eles quiserem poderiam passar a noite ali. Agora o cenário estava montado, a manjedoura, os animais, a simplicidade do local, enfim, ali nasceu Jesus. De repente no céu, a mais linda e brilhante estrela. Aparece no Oriente, observada por pastores e magos, que preparados e ansiosos aguardavam a vinda daquele que seria o rei dos judeus. Ao encontrá-lo, os magos correm para adorá-lo, levando presentes: incenso, ouro, mirra. Os pastores maravilham-se e cantam e contam para todos o que encontraram pelo caminho. Nasceu Jesus, o Salvador. Do jeito que estamos, vamos orar e agradecer a Deus pelo plano da redenção. Santo e querido Deus, gratos somos, porque mesmo em um mundo falho, mesmo em um mundo com dificuldades, o Senhor conseguiu encontrar um casal para depositar ali, bondoso Deus, a confiança do plano da redenção. Agradecemos, bondoso Deus, porque um menino foi nos dado, e esse menino cresceu não só em estatura, mas também em sabedoria e graça, e pôde executar, bondoso Deus, o plano da redenção. Ao Senhor ter nos enviado Cristo Jesus, o Senhor nos deu mais uma chance. O Senhor mostrou para nós que o mundo pode ser diferente quando escolhemos estar ao teu lado. Santo querido Deus, que o Senhor possa nos abençoar. O Senhor possa abençoar cada família aqui. O Senhor possa abençoar cada criança. Que essas crianças não venham só fazer parte de um departamento infantil, mas venham fazer parte dessa igreja. Venham fazer parte de cada família aqui. Que nós possamos, bondoso Deus, depositar as nossas confianças, as nossas atitudes e os nossos planos nas crianças dessa igreja. Para que essas crianças, bondoso Deus, elas possam crescer não só em estatura, mas também em sabedoria e graça.
para que essas crianças, se tornando líderes amanhã, possam levar adiante o plano da redenção, que é pregar o Evangelho a toda tribo, a toda nação, povos e línguas. Bondoso Deus, nos dê a tua paz. Pedimos e agradecemos não por mérito, mas pelo doce nome de teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.